Amados irmãos, mais uma vez eu lhes apresento a minha saudação e o meu abraço e desejo que todos possam estar em perfeita comunhão com o reino dos céus, para que, ao darmos início a esta reunião, os santos e anjos que conosco aqui estão, também possam estar aí no seu lar, no seu trabalho, lhe abençoando e lhe dando a graça e a virtude preciosa do Espírito Santo do nosso Pai. Por isso é que eu rogo neste instante a todos e por todos, pedindo a bênção do nosso Pai, a bênção de Jesus, o seu Filho amado, a bênção da nossa amada, santa e querida Vó Rosa, juntamente com a Mãe Virgem Maria, e também a bênção do nosso santo e querido irmão Aldo, e que o Espírito Santo do nosso Pai possa nos cobrir com a sua graça, as suas virtudes preciosas, para que por ocasião de mais esta reunião, todos nós possamos ser alimentados e termos, por conseguinte, fé e a firme certeza que seremos vitoriosos. Eu convido a todos para que, em sentido de oração, possamos orar para darmos início a esta reunião. Ó Pai Celeste, bendito e glorioso Deus nosso Criador, aqui nós nos encontramos reunidos mais uma vez diante da sua santa presença. Por isso, rogamos que o Senhor possa estender as tuas santas mãos e abençoar a tua igreja, abençoando o seu povo nesta hora tão maravilhosa em que temos a oportunidade de nos reunir para prestarmos louvor e adoração ao teu santíssimo nome. Abençoa o teu povo, abençoe a tua igreja, dai-nos a unção do seu divino Espírito, através dos teus santos de poder e autoridade, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Envie os teus santos e anjos, envie eles e aonde estiverem escutando, ouvindo esta reunião, que lá possa estar a sua graça e a sua bênção, assim como está aqui, nesta reunião em que ora iniciamos, abençoando o seu povo, abençoe também a toda a humanidade e toda a Igreja Apostólica espalhada neste mundo. E que assim, nosso louvor e sincera adoração possa chegar até o seu trono, para que mais uma vez, fortalecidos e alimentados pela graça e a virtude do seu divino Espírito, nós possamos então honrar, glorificar e bendizer o teu santíssimo nome. Certos, ó Pai, da presença gloriosa do seu poder aqui conosco, certo de que os teus santos e anjos estarão nos amparando em mais uma reunião da tua santa igreja, nós a entregamos na tua mão e declaramos a mesma iniciada para a honra, glória e louvor do teu nome e do teu divino Espírito, honra e louvor de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do nosso santo irmão Aldo e de todo o cortejo celestial que nos amparam todos os dias da nossa vida. Amém. E agora nós iremos meditar na palavra da nossa doutrina e eu irei ler as mensagens que estão neste boletim para meditarmos um pouco naquilo que nos foi reservado para este final de semana. A formação da família. Jesus nosso Senhor deixou um ensino valioso para os que desejarem ser felizes e bem-sucedidos em sua vida. Todos os que ouvem as minhas palavras e as põem em prática são semelhantes a um homem que construiu sua casa na rocha e, vindo as tormentas e as enchentes, não conseguiu abalá-la, por ter sido bem construída sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa à flor da terra, sem alicerces. E romperam-se as torrentes de água contra a sua casa, e logo ruiu, e a ruína daquela casa foi total e grande. Todos aqueles que seguem a orientação e os ensinos de nossa igreja são muito bem-sucedidos em sua vida, pois são ensinos sábios da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, estão construindo o seu lar e o seu futuro sobre a rocha, que é Jesus e os ensinos desta Igreja Apostólica. Entretanto, aos que não seguem
nossos princípios fundamentais como regras morais e doutrinárias em relação ao namoro, casamento e formação da família. Estes não são bem-sucedidos e acontece-lhes o que Jesus ensinou: não construiu sua casa sobre a rocha, mas sobre a areia. Surgem os problemas, as lutas e as dificuldades, daí não conseguem vencer. O casamento e a formação da família exigem atitudes baseadas em bons princípios, de acordo com a doutrina ensinada nesta igreja, além de discernimento para saber procurar a pessoa certa para formar o seu lar. Os noivos precisam compreender que necessitam da proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para a sua felicidade, pois carecerão muito de sua graça e bênção após casados. Certamente eles os ajudarão, basta merecerem. Eis aí um ensino precioso do nosso Santo Irmão Aldo. Seu ministério deve ser firmado na verdade e conforme a justiça, sendo sempre leais, sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro, sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente se houver alguma coisa ofensiva, mas se esqueçam do passado e vivam em paz. Não deem ouvido às intrigas, fofocas e mentiras, e nem julguem um ao outro pela aparência do mal. Não suspeitem o mal e nem deem lugar aos ciúmes, pois precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à nossa doutrina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e serão bem-aventurados. O casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus desde o princípio, para a multiplicação da raça, a formação de santos para a sua glória, o bem-estar dos cônjuges e da família, garantindo-lhes um futuro feliz e abençoado. Os jovens que desejarem se casar devem ter idade para assumir um compromisso tão sério. O ideal é se prepararem antes, estudando, tendo uma profissão e um emprego que garanta a subsistência e a estabilidade do lar e de seus filhos. Devem também estar preparados, tanto moralmente quanto espiritualmente. Moralmente é quando há uma boa educação, respeito e consideração pelos outros, ter honra e dignidade diante da igreja e da sociedade em que vivemos, e saberem se preservar diante das tentações e oportunidades que o mundo oferece, mas que não convém aos filhos de Deus. Espiritualmente é ter uma vida consagrada e dedicada à sua igreja, amando a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de todo o coração, e também ter sentimentos nobres com o amor, a bondade e a justiça, a humanidade, a humildade, a mansidão, a temperança, e cultivar em seu espírito a pureza e a dignidade, sempre procurando pôr em prática nossa doutrina e disciplina, que é a base fundamental de uma vida verdadeiramente religiosa e ligada ao reino dos céus. O Santo Irmão Aldo aconselhou a todos os jovens que devem saber da responsabilidade no passo que irão dar em sua vida, pois namorar não é para passar o tempo, e sim para se conhecerem e se prepararem para o casamento. Aconselhou para evitarem a malícia e os maus costumes, porque os filhos de Deus não devem buscar a promiscuidade, a indecência e a imoralidade. Não tenham ilusões, sejam realistas e tenham por base fatos da vida. Não se iludam por um simples olhar. Não se deixem levar pelos olhos humanos e carnais, mas pelos olhos do Espírito. Isto é muito profundo e real. Não se deixar levar pela beleza aparente, pois a verdadeira beleza está no Espírito, que são as virtudes da alma. Não se iludam por conversas bonitas e sedutoras, muitas vezes maliciosas. Não se deixam levar por promessas fúteis e banais.
Sejam sábios e prudentes, baseando-se naquilo que é verdadeiro. Devem saber escolher a pessoa certa, procurando conhecer a moça ou moço, seus costumes, seus gênios, seus ideais, conhecer a família, pois em muitos casos o proceder da família é também o proceder do jovem ou da jovem. Reflitam sobre o passo que irão dar, mas em primeiro lugar, dobrem os seus joelhos e busquem na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo a ajuda e o discernimento necessário, e eles o ajudarão a construírem uma família bem feliz e abençoada. Amados irmãos, está aí um recado muito especialmente dado aos jovens da nossa Igreja Apostólica e também aqueles que já têm os seus lares formados, relembrando ensinamentos importantes do nosso Santo Irmão Aldo. Eu lembro a todos os irmãos que a Santa Vó Rosa ainda no seu corpo disse que chegaria uma época que seria difícil salvar a mocidade por conta do pecado, da iniquidade que toma conta do mundo e assola principalmente o pensamento e o sentimento dos mais novos. E o nosso irmão Aldo, no início do seu ministério, pediu a Santa Vó Rosa que lhe desse força para salvar a mocidade, para poder dar entendimento aos mesmos que, para terem uma vida abastada e cheia da graça de Deus, e que para depois, na sua velhice, terminarem os seus dias em felicidades, eles precisavam e precisam de andarem nos caminhos retos do bem e da justiça, e andarem muito especialmente seguindo os ensinamentos que ele e a Santa Vó Rosa nos legaram, que é o Evangelho do Reino dos Céus do nosso Senhor Jesus. E assim pedindo, todos aqueles que conheceram o nosso irmão Aldo, sabe o quanto pessoalmente ele amou a nossa mocidade, sabe o quanto ele abraçou e beijou os jovens, dando da sua bênção e por muitos momentos dando força para que os mesmos vencessem. Abençoou e nos deu o entendimento do reino dos céus, ajudando para que uma grande parte dos nossos jovens sejam vencedores nos seus dias. Estudem, façam os seus cursos de faculdades superiores. Quantos foram abençoados por ele para passarem em concursos e hoje têm uma vida estabilizada? Por quê? Escolheram no seu caminho, o caminho reto e da justiça, escolheram ouvir os ensinamentos do nosso Santo Irmão Aldo. E a nós nos coube dar continuidade à obra que ele nos deixou, muito especialmente a obra de salvação. E aos jovens que se formam nos dias presentes, naturalmente, enquanto o Pai permitir que a Igreja milite aqui na face da terra, cabe a obrigação de preservar estes costumes, de preservar a doutrina do reino dos céus em seu coração, de serem sábios e fiéis para serem vitoriosos e darem continuidade àquilo que o nosso irmão Aldo deixou, provando muito especialmente que ele nos deixou como um povo preparado e que nós deixamos a herança para os nossos jovens e os nossos jovens continuam deixando a herança para os seus filhos, militando enquanto a igreja estiver aqui, diante da face da terra, para cumprir a sua missão. E este é o recado que a nossa direção está dando, um recado do nosso irmão Aldo, que os nossos jovens continuem a trilhar na vereda do bem e da justiça. Continuem a se esforçarem nos seus estudos, nos seus trabalhos e em tudo aquilo que fazem, buscando ter bons costumes para a sua vida. E muito especialmente não se iludindo quando fala-se em namoro e no compromisso de um noivado e de casamento. Porque, amados irmãos, muitos não enxergam, como diz a palavra do boletim e a palavra do irmão Aldo, a parte espiritual. Muita gente busca apenas a beleza.
e não veem que muitas vezes podem estar se unindo com um moço ou uma moça cujo mesmo não tem bons costumes e cujo mesmo não irá ajudar a você ter uma boa família. Muitas moças olham para a beleza dos moços porque gostam de cuidar da sua musculatura, do seu corpo, e às vezes não enxergam que aquele moço vive debaixo das custas do pai e ele só se preocupa com a sua vida e com o seu corpo e não quer arrumar um emprego. E aí arrumam um namoro, às vezes um noivado, e às vezes fazem até coisas erradas que se findam em ter que casarem. E depois, quem irá sustentar o lar? Muitos moços olham para uma moça que é bonita, que se veste muito bem, que se aparece na igreja, toda princesa. Mas, irmãos, a princesa, que não é pecado estar bonita, desde que de acordo com a disciplina, precisa ter ensinamento das suas mães para saber lavar, passar, cozinhar, cuidar do seu lar. Porque depois que casa, vai sair de casa. E é os dois que vão viver um lar juntos. E aí? Assim como o moço muitas vezes precisa se responsabilizar por cuidar daquela casa, daquele lar, cuidar do sustento da moça que ele tirou da sua casa, a moça também tem a mesma responsabilidade. E aí, a beleza da princesa e do príncipe acaba assim em poucos dias. Outros querem tanto casar e muitas vezes arrumam um casamento, até mesmo entre apostólico, com um moço ou uma moça de longe. Mas precisam pensar bem, que quando forem se casar, um ou outro precisa ceder. Um ou outro vai morar longe da sua família. E não precisa ver se é isso que querem realmente. Exatamente por quê? Para depois, quando tudo tiver realizado, não virem fazer um ato errado, terem dado um passo errado, quando poderiam, como está escrito na doutrina, ajoelharem e pedir para a Santa Avó Rosa: Santa Avó, me abençoe para que eu lhe seja fiel e para que eu encontre alguém à minha altura. Muitas vezes nem veem lá a família do moço, da moça. Às vezes é uma família totalmente desestruturada, e vão trazer para o seu lar um moço desestruturado, uma moça desestruturada. Isso por quê? Só olha para a beleza. E a beleza acaba, irmãos. E é aquela pessoa, aquela princesa e aquele príncipe bonito ou feio que tem que ficar com você o resto da vida. Ela é a sua eterna namorada, ele é seu eterno namorado. Você escolheu, você fez um voto diante de Deus na igreja. Então precisa saber o passo que irão dar. E foi esse o cuidado que o irmão Aldo sempre teve com a mocidade. Muitos não entendiam e não entenderam o que ele queria dizer. Mas é o passo que ele queria dar. Porque o irmão Aldo é paz. Junto com a Santa Avó Rosa, ele quer trazer a bênção do reino dos céus para todos. E, materialmente falando, ele muitas vezes precisava explicar que nem tudo que reluz é ouro, como diz a palavra e então o provérbio. Nem tudo que reluz é ouro. Então não estejam afoitos a tantas coisas. Às vezes casam, às vezes a moça até trabalha para ajudar, mas às vezes vem os filhos, e daí se o moço não tem estrutura, quem vai cuidar dos filhos? Às vezes precisa se afastar a moça do trabalho, ou às vezes até mesmo um fica doente, o outro precisa ajudar. Às vezes casam com uma moça, vai morar longe, a moça fica doente, o moço não sabe fazer nem um chá para aquela moça, nem cozinhar um arroz. E aí, é feio alguém fazer uma... Não, é até bonito diante da sociedade. Nós temos filhos bem estruturados, nós temos famílias bem estruturadas, moços e moças que saibam um cuidar do outro quando se casam e que honrem o nome das suas próprias famílias, que lhes ensinaram a viver uma vida boa e
da sua igreja, que lhe ensinou a ter fé, reverência e que lhe ensinou a buscar o caminho bem da verdade e da vida. Por isso meditem nestas palavras. Cuidem-se de si. Cuidem-se da sua vida com amor e com carinho. Busquem estudar, estabilizarem-se. Não se deixem ouvir por conversas, principalmente dos meios sociais, que lá o moço não sei de onde manda e começa a chamar de princesa e tudo iludida, e lá. E depois quando vê o príncipe, não é príncipe nenhum, né? E às vezes vão ver só depois que casam. Só depois que assumem um compromisso que é muito grande do casamento. Então cuidem, é isso que a nossa direção quer que prestem atenção. Não é pecado namorar, não é pecado casar, é uma instituição dada por Deus. Mas o irmão Aldo pediu que a avó desse sabedoria aos jovens, exatamente para que, quando este passo fosse dado na vida de cada um, fosse um passo muito bem dado. E que aquele lar, aquela família fosse mais uma família para honrar, glorificar o nome de Deus, para criar filhos, se por acaso vierem, para honrarem o poder do reino dos céus, ou seja, criarem santos para a glória celestial. E é esta a missão dos jovens, continuar e dar continuidade à obra que hoje nós realizamos, mas que daqui a uns anos, naturalmente, aqueles que estão aqui hoje irão partir, e aos jovens que vão dar continuidade à obra da igreja. O legado que a Santa Vó Rosa nos deixou, o legado que Jesus nos deixou com o seu sacrifício, o legado do Consolador e o legado da doutrina, passa de pai para filho, e exatamente de pais para filhos que souberem guardar o evangelho do reino dos céus, o evangelho que lhes é pregado hoje, que nos foi revelado pela Santa Vó Rosa e pelo irmão Aldo, que nos conduz a Jesus, nos conduz à glória de Maria Santíssima, à glória de Deus o Pai. Guardem no seu coração esta palavra muito importante e sejam muito cuidadosos com tudo aquilo que fazem na sua vida, com o seu viver, com os seus estudos, com o seu progresso material. Não é para orgulho, mas materialmente falando, precisamos ter aquilo com que nos manter. E o mundo caminha cada vez em situações difíceis. E o jovem precisa estar preparado para no dia de amanhã ser aquele que irá dar continuidade à herança gloriosa dos filhos de Deus aqui na face da terra. Amém. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo que a Santa Vó Rosa continue estando com todos. Vamos em pé orar para terminarmos a nossa reunião. Glorioso Deus, neste instante invocamos o Teu santíssimo nome e o fazemos porque chegamos ao término de mais uma reunião da Sua Santa Igreja, quando pudemos louvar e glorificar o Teu santíssimo nome, com hinos de louvor e adoração, e também com uma mensagem muito gratificante que nos ensinou a mantermos a nossa família, a termos uma vida consagrada e dedicada ao reino dos céus. Louvamos, glorificamos e bendizemos o Seu nome glorioso, a Sua virtude e graça que esteve e está sobre a humanidade e através do Seu Santo Espírito está sobre esta Igreja Apostólica, garantindo que o cumprimento glorioso das promessas de Jesus possam ser o alento de vida para o Seu povo e possa ser, ó Pai, aquilo que faça com que sejamos vitoriosos a cada dia em nossa jornada. E neste instante, estes Teus filhos que aqui estão e milhares daqueles que nos ouvem online estão em sentido de oração, rogando a Sua bênção, a Sua graça, levando ao reino dos céus as suas orações e pedindo ao Senhor a Sua bênção, a Sua clemência, muitas vezes perdão para alguma coisa errada que tenha sido feita, saúde para o seu corpo, a bênção para os seus lares, o seu trabalho e tudo aquilo que realizam. Outros também rogando que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder com a graça do reino dos céus a ajuda que possa dar uma solução
a este problema tão grande que tem dominado a humanidade. Eu entrego, portanto, nas tuas santas mãos as orações que esses teus filhos te fazem. Leve até o teu trono aquilo que eles estão te pedindo e derrame sobre eles neste momento da tua graça e da tua bênção. Rogo também que a nossa santa e querida Vó Rosa, o nosso irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, envie anjos do poder celestial, e aonde quer que estejam estes cujos nomes estão aqui nesta caixa de oração, que também, desde que mereçam, sejam atendidos pelo teu poder e a tua glória, e recebam a sua bênção e a solução dos problemas pelos quais eles passam. Rogo, ó santa e querida Vó Rosa, pelos mais idosos que estão sofrendo por não poderem vir nas nossas reuniões, por aqueles que por acaso têm alguma doença que os impede também, por toda a humanidade, por toda a sua igreja espalhada neste mundo todo, pelos nossos irmãos da África e também pela humanidade. Tem misericórdia, ó Pai, pela fé que o seu povo tem no Senhor e na justiça que o Senhor irá realizar. Derrame a sua bênção. Tem misericórdia de tantos quantos sofrem num leito de dor. Salve as almas daqueles que possam ser salvos. Leve-os para o descanso na tua graça e na unção do seu divino Espírito. Abençoe aqueles que trabalham nas linhas de frente nos hospitais, aqueles que estudam para poder resolver este problema tão grave, e abençoando a todos, dando entendimento que nós possamos sair de mais esta luta vitoriosos e que o seu nome possa ser honrado, glorificado e bendito aqui na face da terra. Que a sua graça esteja conosco, que a bênção do reino dos céus pare sobre a vida de todos e a unção do seu divino Espírito esteja neste mundo e em todos quantos creem no seu poder. Amados irmãos, recebam aqui e em seus lares a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do nosso santo irmão Aldo. Tenham paz, tenham fé, vivam sempre conosco neste santo caminho e creiam que todos nós seremos vitoriosos hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, o meu abraço e até uma próxima oportunidade.